Certo. Boa noite a todos. Estamos aqui na nossa 10ª aula de Photoshop para iniciantes, certo? A você que nos acompanha pela fanpage do 180 graus, boa noite também, né? Hoje nós estamos na 10ª aula. Na última aula que nós fizemos aquele flyer, né, de campanha política, eu vou retomar novamente ele para poder estar concluindo algumas coisas. Alguém ficou com dúvida de criar as formas e de também estar utilizando as fontes, né? Então, eu vou voltar aquele mesmo flyer. Eu acho que vai ser basicamente meia hora que a gente vai estar fazendo concluindo ele, né? Para a gente poder estar aprendendo mais um pouco, poder estar praticando. O compartilhamento de tela está aparecendo para todo mundo aí. Eu não estou usando mais o programa aqui. Tá só pelo programa agora, pelo Photoshop, né? Certo. Alguém que é a primeira vez hoje, sua primeira aula? Certo. Estou acompanhando aqui pelo bate-papo, gente. Qualquer dúvida, vocês podem estar perguntando. Para quem é a primeira aula, para quem não me conhece, meu nome é José Amorim, sou design gráfico, social media e professor de Photoshop, em design e Illustrator também. Em outros programas eu também manjo um pouco, né? A nossa aula de hoje é Photoshop para iniciantes. Hoje, nessa aula, você vai estar aprendendo a como utilizar o programa, né? A como você pode estar iniciando nos primeiros passos e chegar ao avançado, né? Como iniciante, a gente vai aprendendo cada ferramenta, como é que ela é utilizada, para que serve, e fazendo trabalhos leves, né? Não trabalhos demorados ou realistas também, né? Realistas de manipulações. Certo. Nossa aula, como eu tinha falado, eu vou voltar ao flyer que eu tinha feito da campanha, né, política. Deixa eu botar aqui para vocês, que era esse. Na última aula eu não tinha colocado o nome vereador, né, mas nessa eu coloquei. Só para a gente poder estar concluindo algumas coisas, né, poder estar realizando, colocando alguns efeitos, botando degradê, stroke, essas coisas que dão a vida à arte, né, dão um estilo. Certo. O pessoal que está a primeira vez, essa área que eu estou aqui, que eu estou utilizando, já é a área de trabalho do meu Photoshop. Mas toda vez que eu for iniciar o Photoshop, ele vai abrindo uma tela, que é a de início, onde você vai ter seus arquivos recentes e poder estar configurando um novo arquivo, abrindo um novo arquivo. Para você que vai estar abrindo aí seu Photoshop pela primeira vez, então, mesmo no nosso arquivo, espera aqui, deixa aqui outra coisa. O tamanho do nosso arquivo, eu tinha configurado ele como tamanho A4. Certo? Eu posso estar vendo aqui, eu utilizei centímetros, né? Posso estar vendo aqui, ó, o tamanho que eu estava utilizando. E pixels também eu posso estar utilizando aqui. Eu posso tanto aumentar como diminuir o tamanho dessa página. Mas para você que está iniciando, você pode abrir em A4, o tamanho é 21 por 29,7. Vou configurar um novo arquivo aqui, ó. Essa é a tela que aparece quando eu for configurar um novo arquivo. Então, eu vou aqui em impressão, lembrando que o meu Photoshop ele é o 2017. Existem várias versões de Photoshop, né, do 2020 para baixo. No caso, eu estou utilizando o 2017, que eu acho mais prático e alguns a maioria tem eles, né? Todo mundo deve ter instalado ele, porque alguns instalam, outros têm alguns problemas. No caso, eu estou utilizando 2017. Então, eu vou aqui em impressão, vai aparecer essas opções aqui, ó, de pré-definições do Photoshop, que são os arquivos que já vêm pré-definidos. Aí você pode estar utilizando aqui, ó, o A4, né? Você clica aqui em A4, só que você diminui aqui a resolução para não poder estar pesando um pouco para o seu notebook e você não ter dificuldade de trabalhar ou de criar algo. No caso, eu vou utilizar aqui 72, que é resolução para RGB, né? Que é coisas para web, imagens para web.
Então, se você tiver em 300 aqui em resolução, você reduz para 72. Aqui está em milímetros, eu posso estar colocando em centímetros aqui. E está aqui, ó, 21 por 29,7 e 72. Você pode botar até 100 também. Você consegue utilizar. Aí você cria. Está aberto aqui. Ele abre a sua tela de pintura aí. Mas no caso, como eu já abri, eu já criei esse arquivo novamente, o que a gente vai estar fazendo na nossa aula de hoje? A gente vai estar colocando alguns efeitos no texto, utilizando um pouco do degradê, e você pode colocar também esse nome aqui, ó, vereador, tá faltando, né? Eu tinha colocado. Não estou me candidatando, certo? É só a gente estar trabalhando como é que se cria flyers também para política, né? A gente pode utilizar esse programa para isso. Então, aqui nas minhas camadas, esse painel de camadas que eu estou aqui, posso estar vendo tudo que eu coloquei ao decorrer da aula, né? Da aula passada. Eu coloquei o número, né? O nome vereador, o meu nome aqui, que é o sobrenome que eu tinha colocado. Esse aqui eu coloquei recentemente, que é tipo como se fosse uma frase ênfase, né? Aqui é aquela forma que eu criei, essa aqui, que é uma onda, é a forma que eu tinha criado. Aqui é a minha foto. Essa aqui é a parte de Londres, né? Que eu peguei uma foto aleatória de Londres, que está aqui no fundo, ó, vocês podem estar vendo. Está aqui no fundo. É Londres, né? Vou desligar aqui a visualização, ó, onde tem esse olhinho aqui, que fica do lado da camada, é a visualização da minha camada. Então, você ligando e desligando ele, você consegue ver a camada que está selecionada. E eu coloquei esse fundo aqui azul para estar fazendo esse efeito aqui como se fosse preenchendo a imagem com o fundo azul. Aí eu reduzi um pouco da opacidade da camada de Londres para poder estar mesclando, porque se eu colocasse aqui a minha opacidade 100%, essa imagem estaria mais aqui, deixa eu aumentar aqui, 5%, a imagem estaria um pouco mais forte, ó. E eu não quero que ela seja assim. Então, eu posso estar reduzindo aqui para 30%, que ela fica com essa transparência na imagem. Para entender, gente? Então, alguma dúvida, você pode estar falando bate-papo. Certo. Vamos lá. Eu vou selecionar aqui o texto do meu nome, do seu sobrenome. Bruna Carolina, posso usar formas no lugar da caneta? Pode, você pode estar baixando também. Tem formas em vários sites aí que você pode estar utilizando para poder estar colocando aqui nesse lugar. No caso aqui eu criei, né? Essa forma aqui como se fosse a onda. Mas se você pode pesquisar aí no Google formas PNG, você pode estar baixando e utilizando. Mas claro, você não vai usar do jeito que está lá. Você pode estar alterando as cores, pode dar de uma outra forma para poder estar utilizando nessa imagem. O Rafael Melo está perguntando qual a função dessa máscara na imagem de Londres. Essa máscara aqui, que está preto e branco, passando um degradê como se fosse de revelar para esconder. Eu botei essa máscara, no caso, deixa eu desligar aqui todas as camadas. Porque se eu tirar aqui, ó, fica aparecendo essa parte aqui abaixo. E eu posso estar removendo ela aqui para não estar muito nítido a imagem. Então, eu posso estar colocando aqui a máscara. Aqui, ó, adicionar a máscara. Apareceu aqui na minha camada de Londres, né? O que fazer em Londres. Apareceu aqui ela. E ela está aqui toda branca. No caso, eu quero fazer um degradê nela, como se fosse um gradiente, né? Então, como está branco, ele está revelando a imagem. A imagem está aparecendo aqui na minha tela de pintura. Se eu pintar de preto,
aquela máscara que eu criei, ela esconde, né? Então, como eu quero só um degradê, eu posso estar selecionando aqui a ferramenta de degradê, fica na sua esquerda aí do Photoshop, essa ferramenta aqui, ó, chamada de degradê. Você pode ver que aqui no ícone dela tem uma área que é branca e outra área que é escura. Selecionei. Antes de utilizar a ferramenta, eu tenho que configurar ela do jeito que eu vou utilizar. Então, aqui, eu estou mostrando em cima, né, na área de propriedades, fica próximo ao menu principal aí do Photoshop, onde tem arquivo, editar. Tem essa barra aqui, ó. Vocês podem estar vendo que tem uma área que está transparente e outra área que está escura. Ou seja, eu tá até errado marcado aqui, ó. Tem que marcar esse aqui, né? Não é esse. No caso aqui, estava em centralizado. Eu quero linear. E eu quero buscar outros. Se o meu tá padrão, se tá preto e branco aqui, ó, clica nessa seta aqui abaixo. Vai aparecer aqui as opções. Você pode estar selecionando esse, que tem a transparência e o preto. Selecionei, agora vou lá na minha área de trabalho da imagem e vou fazer a transparência. No caso, eu clico e arrasto para cima, que ele faz essa transparência. Vou fazer aqui num fundo preto, só para a gente estar praticando e poder estar vendo o que está acontecendo. Eu pintei o fundo de preto para a gente poder estar vendo. Então, essa imagem está aqui, eu quero tirar essa parte aqui como se fosse assim, ó. Peraí que está na camada errada. Ó, tá vendo o efeito? É como se fosse uma transparência de preto e revela a parte de cima. Então, é esse efeito que eu estou fazendo no azul. No caso, esse fundo aqui ele é branco. Eu tinha colocado. Liguei aqui a camada azul. E aqui no minha camada de Londres, da imagem de Londres, eu vou estar podendo fazer esse efeito aqui. Para não poder ficar muito nítido que a imagem aparecendo no meu post, no meu layout, né? Claro, vai depender do que você for estar criando. Mas como eu coloquei essa opção aqui da forma que eu tinha criado, às vezes nem aparece muito, mas é sempre bom estar colocando uma parte apagada para você não estar errando em algo, né? Então, cria a forma. Aqui é a minha foto que eu tinha colocado. E aqui o nome do vereador e aqui o número que eu tinha colocado também. No caso aqui está amarelo, o nome branco e o nome do vereador também branco, né? O que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui no meu nome, Amorim. Vocês podem estar vendo aqui que já tem uns efeitos que eu tinha aplicado e a gente vai poder estar fazendo esses efeitos. Aqui, ó. Selecionei aqui a camada. Você pode tanto clicar com o botão direito do mouse, que vai aparecer aqui acima, opções de mesclagem. Que aparece aqui, opções de mesclagem. Você clica, vai aparecer essa janela. Que são alguns efeitos que a gente pode estar utilizando. Posso cancelar aqui, ou pelo modo mais rápido, seleciono a camada, dou 2 cliques, e vai aparecer essa mesma janela que eu tinha falado agora há pouco. Então, aqui tem algumas opções que eu posso estar utilizando nessa camada de texto. Eu vou até reduzir um pouco aqui, para a gente poder estar vendo. A gente poder estar vendo o que é que vai acontecer no nosso texto. Eu quero utilizar como se fosse um traçado aqui em volta da palavra. Então, eu tenho uma opção aqui, eu posso estar vendo, em inglês está stroke. E aqui em português, traçado. Na hora que eu marco aqui, além de eu estar marcando, eu clico no nome para poder estar mudando aqui as opções, ó. Então, cada ferramenta que eu vou selecionando aqui, ó, tem uma opção. Então, você clica e marca. Se você só marcar aqui, ó, para poder estar selecionando, você não consegue ver as opções das outras. Então, você
clica aqui em confirmar e clica no nome para poder estar vendo essas opções. Então, aqui eu posso estar colocando o tamanho do traçado, o tamanho dele, né? Que é 15 pixels que eu estou utilizando. A posição é externa. Quando eu altero aqui para interna, ele altera aqui para dentro da imagem, dentro do texto. Isso acontece com imagens, com formas também. Então, eu quero externa. O modo de mesclagem, que são os blend modes, eu deixo normal mesmo, a opacidade é 100%, né? E aqui, em tipo de preenchimento, eu posso estar colocando cor, padrão, degradê. No caso, se eu colocasse padrão, ele aparecer aqui a forma, eu posso estar selecionando, ó. São alguns efeitos que eu posso estar utilizando nesse estilo de texto. Mas eu não quero utilizar padrão, quero utilizar degradê. E aqui você configura o degradê. Clica na seta aqui, vai aparecer as opções aqui. No caso, eu estou utilizando transparente e a cor, né? Eu até alterei para azul. Aí você clica aqui em branco. Clica 2 vezes nessa área que eu selecionei para poder aparecer esse painel aqui. E você está buscando a cor. Clicando 2 vezes aqui. Posso estar buscando uma cor agora, ó. Onde eu vou alterando aqui a cor, vocês estão vendo lá que na visualização da minha imagem está aparecendo em volta, né? Então, eu vou utilizar um azul aqui mais claro para poder estar mesclando ali. O código está aqui, se alguém quiser utilizar, ó, 1481AE, o código dessa cor que eu estou utilizando. Ou você procura uma cor que você acha legal para utilizar aí. Apertei OK. Eu tenho que observar que está transparente mesmo, né? No caso aqui, como está aparecendo esses quadrados pequenos em volta, é porque está transparência. Você aperta OK e eu posso estar vendo aqui como é que está ficando, ó. Eu quero reduzir a escala. Eu diminuir a escala, ó, ele está ficando ali, aumentando a escala, ele vai até o limite do texto. Deixa eu ver a Letícia falando. Eu fiz uma logo da minha loja, porém acabei perdendo o projeto, porque eu não sabia o tamanho certo para salvar. Letícia, do jeito que tu faz, dependendo do tamanho, pode criar 1000 por 1000 em PX, em pixels, né? Para poder estar salvando. Só que no caso, criação de logo, logotipo, eu recomendo tu utilizar o Illustrator, né? Mas eu posso também criar no Photoshop, mas eu acho recomendável você utilizar o Illustrator. O Lucas Feitosa está perguntando como é que foi feita essa onda. Essa onda eu fiz com a caneta. Deixa eu só fechar aqui. Eu concluí lá, certo? O pessoal que está acompanhando aqui para fazer esse stroke, que é o traçado, eu coloquei o traçado do jeito que eu queria e confirmei. Então, para mim poder fazer nessa onda, novamente, eu vou utilizar aqui a ferramenta caneta, ou Pen Tool em inglês, que é essa aqui. Vocês estão vendo aí, aparecendo a ferramenta que eu estou utilizando. Dá para ver direitinho. Certo. Selecionei a ferramenta. Algumas pessoas têm confusão com essa ferramenta de criar formas, né? Porque às vezes confunde como é que ela é utilizada. Mas para ser rápido, utilizando aqui a ferramenta caneta, primeiro, eu dou um clique, já fiz um ponto, já apareceu um ponto aqui na minha área de trabalho. Eu vou procurar outro local para poder estar fazendo outro ponto. Eu fiz outro ponto, cliquei, apareceu a linha. Eu estou segurando aqui o botão esquerdo do mouse, estou segurando. Quando eu arrasto,
para a direita ou para a esquerda, eu posso estar vendo a linha fazendo a curva. Essas outras linhas que estão retas, que estão aparecendo um do lado do outro, elas vão diminuindo ou aumentando, elas são as formas que eu posso estar utilizando essa ferramenta. Tipo, se eu quero deixar ele mais torto, eu posso estar fazendo isso. Mas no caso, essa ferramenta caneta, eu posso estar fazendo linha reta também, ó. E toda vez quando eu for iniciar algo, eu tenho que terminar no mesmo local que eu comecei. Então, se eu for criar um quadrado, um triângulo, eu tenho que terminar onde eu iniciei. Ó, se eu for fazer um triângulo, eu tenho que terminar onde eu iniciei para poder estar fazendo a forma. Aí, fechei aqui o triângulo que eu fiz. E aí, eu volto aqui em forma, ó. Vai aparecer aqui a forma que eu criei, que é o triângulo. Certo? Mas se eu vou criar aqui a onda novamente, eu vou utilizar aqui a ferramenta. E estou fazendo um ponto fora da minha área de trabalho. Fiz um ponto. Agora vou fazer o ponto no centro da minha imagem aqui. Vou até botar um demarcador bem aqui, só para a gente poder estar... A gente trabalha com forma. A gente poder estar vendo. Espera aí. Certo. Como é que eu estou criando essa forma? Então, aí agora eu vou colocar no centro aqui. Cliquei e arrastei. Ele fez a linha. E foi pro outro lado agora, ele fez a alta curva. E eu fecho agora, ó. Vou fazendo um quadrado em volta. Vou botar aqui no demarcador que a forma aparece aqui como onda. É uma ferramenta bastante complicada de utilizar, porque às vezes confunde, às vezes a gente quer alterar algo, errar algo. Mas pro design não, pro Illustrator é bastante utilizada para poder estar criando logos, tipos ou formas também. Novamente, se eu quisesse criar a onda, eu estou agora com fundo preto, é melhor de visualizar. Fiz um ponto aqui na minha esquerda, vou no centro da minha imagem, clico e arrasto, fez a curva. Eu mexo o mouse, ó, segurando, não vou soltando não. Se eu soltar, eu perdo o ponto. Então, na hora que eu seguro, já fiz a primeira onda, ó. Posso estar diminuindo, aumentando, ó. Soltei o mouse, vou agora na direita, clico e arrasto, ele faz, ó, a outra onda, como se fosse o acompanhamento, né? Certo. Pronto, fiz a primeira parte da onda. Eu tenho que fechar essa forma. Toda vez quando eu for iniciar algo, eu tenho que fechar nessa forma. Então, eu posso estar já fechando aqui, ó, fazendo um quadrado da volta. Fechei. Aí eu vou aqui em cima, onde tem o menu principal aqui. Você clica aqui em forma, que ele aparece. No caso, o meu tá preto aqui. Vou alterar a cor. Tá aqui a forma. Criei a forma que eu queria criar. É um pouco confuso, mas vocês podem estar aos praticando para poder estar aprendendo essa ferramenta. A gente consegue aprender ele na prática, né? Certo. Na camada dos 15.000 aqui, que eu voltei, eu posso estar dando 2 cliques aqui nele, vai aparecer esse painel de novo. Nesse caso, eu não vou utilizar o stroke, né, nessa ferramenta, nesse texto dos 15.000. Eu posso estar utilizando aqui a sobreexposição de degradê.
Aí eu clico no texto também. Ele deu um preenchimento aqui que eu já tinha configurado. Então, se deixa a opacidade normal, modo de mesclagem normal, opacidade 100% aqui, né? E você vai escolher aqui o degradê. Eu quero fazer novamente essa tonalidade de amarelo. Você clica aqui no primeiro, fecha aqui com a setinha, né? Aí clica duas para poder estar aparecendo de gradiente, onde você pode estar utilizando as cores para poder estar configurando. Aí, esses pontos abaixo, que está aparecendo aqui na minha imagem, é a cor. Certo? Voltou aí. Tá, deixa eu subir aqui. Esses pontos abaixo aqui é a cor. Esses acima é a opacidade. No caso, eu quero trocar a cor. Então, eu clico aqui duas vezes. Posso estar buscando aqui a cor amarela. Ó, na hora que eu selecionei aqui a cor amarela, eu posso estar vendo como é que tá aqui, ó. Eu já fiz a primeira parte, que é amarela. Essa outra parte é branca. E vou poder alterar ela. Então, apertei OK. E vou para outra parte aqui, que é branca. Aparecendo aqui, ó. Clico duas vezes no ponto abaixo e vou buscar um amarelo mais escuro. Um pouco mais perto do vermelho ou do laranja aqui. E agora eu tenho esse efeito como se fosse de um amarelo mais claro com um amarelo mais escuro. Apertei OK. Se eu quiser fazer mais outra coisa, é uma sombra, um brilho, um padrão, ou alterar a cor, posso estar fazendo isso aqui. No caso, o que a gente vai fazer agora? A gente vai utilizar o chanfro e o entalhe. E você clica aqui e marca o nome, e clica no nome também para poder estar vendo as configurações desse chanfro. Como é que eu posso estar visualizando aqui? Ó? Vocês podem estar vendo que ele deu como se fosse uma forma com a sombrazinha, algo em 3D, né? Criado como se fosse em 3D. Então você pode estar vendo aqui a profundidade, se eu aumentar, ó, posso estar vendo como é que ele fica. Tanto aqui na visualização que tem aqui, ó, não para diminuir, aumento e vai fazendo, cara, o tamanho. E essa visualização que aparece aqui, ele está fazendo também na minha fonte que eu criei aqui, que é os 15.000. Posso estar utilizando o ângulo, tem que desmarcar e se utilizar o global, senão... Ó, e aqui em contorno de reflexo, eu posso estar alterando aqui, que ele vai alterando algumas formas, ó. Fica legal para poder estar produzindo outras coisas. Ó, como se fosse ouro. Só que não é um ouro porque a gente está utilizando um vermelho mais escuro, né? E você configurou do jeito que você quer. No meu caso aqui está chanfro interno, posso estar utilizando externo também, ó, como é que ele fica aqui em volta. O entalhe. São configurações que eu posso estar fazendo efeitos no texto, nas fotos também, posso estar fazendo esses efeitos aqui. Mas, claro, ele vai fazer em volta, né? O que eu estou utilizando. Então, eu quero utilizar interno, que vai ficar basicamente assim, mais simples. E aperto aqui OK. Agora, meus textos que eu tinha criado, que eu criei, eles estão agora com um design melhor. Certo? Aqui, eu posso estar criando esse texto aqui, eu botei peguei um texto aleatório, o trabalho não pode parar, peraí que eu posso estar colocando. Para mim poder estar criando, o pessoal que chegou hoje, criando esse texto, você vai na ferramenta aqui de texto, que é a primeira aula hoje. Texto,
cliquei aqui. Eu posso estar fazendo um quadro primeiro, um retângulo primeiro, escrever. Ou, peraí, deixa eu botar aqui, fechei. Ou só clicando e poder estar escrevendo. Só que antes de tudo, toda vez a gente tem que pensar nisso, né? Toda ferramenta que eu for selecionar, eu tenho que configurar ela primeiro. Porque, no caso, eu criei aqui e quero botar o trabalho, não pode parar. Olha o tamanho que está esse texto. Aí vou ter aquele trabalho todinho para poder estar diminuindo o texto, trocando a cor. No caso, eu posso fazer isso antes de eu poder estar selecionando a ferramenta. Então, quando eu selecionei ela aqui, eu vou buscar aqui a fonte, já estou nela, que é Impact. Todo mundo tem ela. O tamanho está 400 aqui. Eu posso estar colocando 100. Ah, mas professor, como é que eu vou saber se está com a fonte adequada? Você clica e escreve. Ou seja, 100. 100 ainda não é uma fonte, tamanho dela, né? Adequado. Então, boto 150. Tamanho. Cliquei de novo, vou escrever. Caixa alta, né? E tá no tamanho adequado. Posso estar fazendo isso trocando a cor também. Clico aqui nesse quadro. Deixa eu voltar, que eu cliquei antes. Onde tem um tamanho aqui em cima, eu posso estar clicando aqui nesse quadro preto. Vai aparecer o painel aqui e está selecionando a cor. E você escolhe branco, vai escolhendo a cor adequada para esse título, né? O texto. Apertei OK. Ele alterou lá para branco. Eu posso estar vendo aqui, ó, de novo. Branco. E agora cliquei. E aí, posso estar escrevendo. Tá colocando isso aqui também. Certo? Terminei o texto. Quero ele assim, eu não aperto Enter. Porque se eu apertar Enter, ele vai descer aqui a casa para poder estar escrevendo aqui abaixo. Então, depois que eu terminei o texto, eu vou confirmar ele aqui acima. E tem aqui a opção de confirmar na minha barra de propriedade das opções das ferramentas. Confirmei aqui e agora ele fechou a caixa. E posso agora estar posicionando ele no local melhor. Então, a primeira ferramenta do programa, que é a Mover, você seleciona ela e coloque um local aí adequado, né? Não mais abaixo, não mais acima. Coloque aqui mais próximo ao rosto, né? Para poder estar... A pessoa tá vendo, né? A pessoa poder ver. Certo? Deu para entender aí, gente? Então, é coisas que a gente pode estar fazendo aos poucos. Eu só dei uma reformulada voltando a esse flyer para poder estar praticando. Eu praticando, você pratica, você consegue fazer aos poucos. Errou, faz de novo. Errou coisa pequena, coisa próxima, Ctrl Z, para poder estar voltando e refazer novamente. É você estar praticando várias vezes, criando vários layouts, para poder estar montando uma ideia, né? Eu tinha falado na última aula, eu mostrei para vocês o site Behance, que tem referências lá de artes de algumas pessoas, né? De alguns designs.
você pode estar pegando lá ideias. Claro, você pode estar refazendo deles também para poder estar praticando, não utilizar a mesma arte, mas pode estar refazendo para poder estar praticando. No caso, essas imagens que eu estou utilizando é para aula, então eu estou fazendo para poder estar praticando essas aulas e mostrando para vocês, né? Certo? Você pode salvar. Eu salvo aqui em arquivo. E tem aqui salvar e salvar como. Como eu reabri esse arquivo, tá aqui, ó, Flyer candidato, o nome dele. Essa aqui é a minha área de trabalho, né? Uma das áreas de trabalho que eu tenho. Eu abri duas aqui, três, né, no caso. E aí clica aqui em arquivo. No meu caso é só salvar. Para você que abriu um arquivo novo e abrir e fez, você vai salvar como? Então, cliquei em salvar. Ele vai carregar um pouco aí e aí salva. Certo? Vamos para a nossa outra atividade, que eu acho que passou meia hora. Essa é um pouco mais demorada, essa outra atividade que vamos fazer, que é essa foto dessa mulher, né? Nossa aula, o que a gente vai fazer nessa aula? A gente vai tratar a foto, essa foto. A gente pode estar vendo que tem algumas manchas no rosto dela, sinais de velhice, né, que é chamado, não sei como é que se chama isso. E a gente pode estar fazendo o tratamento dessa foto, colocando um batom mais forte nela, e limpando o rosto, né? No caso, como é uma parte que demora, a gente vai poder estar utilizando um pouco do mouse. Então, você que tem a foto aí, para o pessoal que não tem a foto, pode estar pedindo aí ao pessoal da coordenação, para quem acompanha pelo Zoom, né? Para poder estar utilizando. Então, antes de tudo, eu tenho que observar aqui as minhas camadas. Para a camada que eu estou, como é que está essa camada? Ou seja, ela está trancada, tem um cadeado aqui, está como plano de fundo. Toda foto que a gente for trabalhar, que a gente for fazer algo nela, nós temos que duplicar essa foto para poder estar trabalhando na outra foto, como se fosse uma cópia. Então, eu posso estar fazendo com Ctrl J para duplicar a camada, é o atalho no meu teclado, Ctrl J, eu aperto aí e vai aparecer outra camada acima. Ou, clicando com o botão direito do mouse, duplicar a camada, vai aparecer essa janela. Eu posso estar configurando o nome aqui desse plano de fundo, dessa nova camada. Está colocando mulher, né? E aperto aqui OK. E eu for ver lá no meu painel de camadas, já apareceu aqui uma nova camada com o nome que eu tinha configurado. Então, eu tenho uma camada original e a camada cópia para poder estar trabalhando nela. Essa original, eu vou desligar ela, a visualização dela aqui, para ela não poder estar interferindo no meu trabalho. Certo? Só que alguém tiver alguma dúvida, você pode estar falando no bate-papo. Certo, eu vou observar a primeira foto, o que é que eu tenho que fazer nessa foto. Eu posso estar vendo que tem algumas manchas, tem aqui um pinço, não sei como é que se diz isso. E você pode estar removendo essas manchas aqui para poder estar trabalhando melhor essa imagem. Certo? Então, eu vou utilizar uma ferramenta que é a de remover manchas. Ela fica aí na esquerda. É a sétima ferramenta, a sétima ferramenta, né? Selecionei aqui, ela é a primeira. Aqui no grupo, né? Para mim poder estar aparecendo nesse grupo de ferramentas aqui, eu clico com o botão direito do mouse
que aparecem essas outras ferramentas aqui de recuperações e outros tipos. Então, vou estar utilizando essa aqui, pincel de recuperação de manchas, que é a primeira. Antes de tudo, eu tenho que configurar essa ferramenta, certo? Eu tenho que observar aqui como é que ela está. No caso, eu não vou alterar em nada. Mas se você quiser alterar o tamanho, eu altero aqui em tamanho, tem essa seta abaixo aqui. Eu posso alterar aqui o tamanho dela, ó. Tanto que eu vou aumentando, minha ferramenta vai aumentando aqui, ó. Então, eu posso estar utilizando aqui 35. Deixa eu ver aqui, o pessoal que está acompanhando aí, eu vou só passar. Eu enviei para o bate-papo de vocês aí a foto. O pessoal que está pedindo, né? Certo. Selecionei a ferramenta, que é a de remover manchas. E agora eu vou ver aqui como é que ela está. No caso, eu tinha configurado para 35. Posso estar diminuindo mais. Vai depender do seu uso aí. Então, aqui na testa dela, eu vou estar fazendo primeiro aqui na testa dela. Eu estou vendo que tem algumas manchas, eu posso estar só clicando, ó. Clicando nas manchas que aparecem. Que o Photoshop ele vai estar fazendo aí a ação de estar removendo ela o melhor possível. Às vezes copia, ó. Você pode estar vendo que eu passei aqui nessa parte que eu estou passando o mouse, ele às vezes copia. Ele pega de uma parte que está limpa, está suave e aplica nessa outra área que eu estou aplicando aqui com o mouse. Então, vocês podem estar vendo que eu já consegui remover boa parte aqui dessas manchas. Algumas não dá para ver direito por causa da foto. Claro, não é 100% que dá para ver, fazer as coisas com o Photoshop, né? No caso, a gente vai fazer essa foto aqui, mas não é, né, a gente não consegue fazer 100% aqui. A gente pode estar trabalhando melhor. O que vai ser mais difícil nessa imagem de poder estar trabalhando é aqui a parte do nariz, porque tem muitas curvas e utiliza muitas cores. No caso aqui, ó, perto do nariz dela, estou passando o mouse aqui, uma parte vai ser complicada de poder estar removendo essas manchas. Mas vamos tentar. Eu não sei se o zoom, o zoom do meu Photoshop aparece para vocês aí. Eu estou dando zoom na imagem, não sei se aparece para vocês, mas vocês podem estar falando aí para mim para ver se está ou não. Certo. Então, aqui nessa parte, tá próxima aqui às bochechas dela, posso estar removendo também, ó. Clicando aqui em algumas. Eu não vou fazer isso com todas as manchas não, porque tem manchas que eu não estou conseguindo ver aqui e eu posso estar deixando despercebido ou passar. Mas eu estou limpando o máximo que eu posso. Do outro lado aqui, tá faltando. É um pouco demorado a gente estar trabalhando com essa foto aqui, porque a gente tem que fazer muita coisa. Tá observando, vendo para as manchas que estão aparecendo. Ó, o próximo queixo aqui, ó. Deixa eu ver, dentro do menuzinho aqui, para você tá vendo, onde é que tem mais, aqui acima.
O nariz é um pouco complicado a gente poder estar trabalhando nele, mas a gente vai fazendo. Ó, vocês podem estar até observando que na imagem fica estranho, ó. Eu passo essa ferramenta, próxima às vezes nem copia, ó. Não corrige direito. Então esse local aqui perto do nariz é um pouco complicado a gente poder estar fazendo, mas a gente consegue corrigir, né? Dar uma limpeza aqui no nariz dela. Posso estar diminuindo o brush para poder estar utilizando melhor aqui ela também. O brush que eu falo é o pincel, viu, gente? Que confunde um pouco o brush com o pincel. Se quiser remover essa pincelinha, também posso. No caso, eu vou deixar aí. Lembrando, essa foto a gente está trabalhando para a prática. Eu não sei de quem é a foto, não sei quem é ela. A gente só está praticando o programa, né? Não trabalhando ou publicar, só está utilizando ela para estudos. Falta mais algum lugar? A gente tem sempre que estar observando essas, dando zoom, diminuindo o zoom para poder estar vendo se precisa de algum lugar ou não. Está removendo algum lugar de manchas. Como eu dupliquei minha camada, eu já removi o total de manchas que eu queria, né? Como eu tinha duplicado minha camada, que eu tenho aqui abaixo a original e essa aqui acima, a que eu criei para poder estar trabalhando. Eu vou ligar aqui a original, que é a camada que eu abri, né? E aqui nessa da mulher, eu vou desligar e ligar a visualização dela para poder estar vendo como é que está o antes e depois. Então, se eu diminuir o zoom aqui e for tá ligando e desligando, ó, posso ver o que eu fiz na foto. Eu tirei até o reflexo aqui do nariz dela. Ó, antes, quer dizer, antes, né? E depois. Eu posso estar fazendo isso. Você pode ver que deu uma limpada no rosto dela. O Carlos Eduardo está perguntando: tem como mudar a cor do cabelo? Tem como. Só que nessa aula aqui a gente está só limpando o rosto, né? A gente pode, na outra aula, não sei se vai dar tempo, a gente pode estar fazendo isso na outra aula também, mudando a cor do cabelo dela. Então, agora eu vou aqui desligar de novo essa camada original, que está trancada. E agora essa camada aqui da mulher, que está aqui, que eu já tirei as manchas que eu queria, eu vou duplicar ela com o atalho Ctrl J ou clicar com o botão direito e aí você vai buscar aqui duplicar a camada. Vai aparecer a janela, você aperta OK. E agora eu tenho aqui 3 camadas. 2 estão visualizadas, né? Que é a mulher copiar e a mulher que eu tinha acabado de tirar as manchas. O que a gente vai fazer agora? Por que eu dupliquei essa camada? O que a gente vai fazer agora nessa camada mulher copiar? A gente vai aplicar um desfoque gaussiano, como se fosse para deixar a pele mais limpa. Só que lembrando, esse processo que a gente está fazendo não dá em toda foto, certo? A gente está fazendo em certas fotos. No caso, essa aqui a gente consegue, mas nem toda foto dá para utilizar esse método de estar limpando o rosto, tratando a foto. Então, aqui na camada copiar mulher, selecionei ela. Eu vou agora aqui no meu menu principal, essa parte que está aparecendo aqui, ó, é o menu principal do meu Photoshop. E procuro aqui filtro, desfoque
E você procura aí desfoque gaussiano. Certo? De novo, filtro, desfoque, e aí você procura desfoque gaussiano. Cliquei, vai aparecer a janela. Você pode até ver que a imagem, ela deu uma embaçada, né? Um desfoque. Então, e aparece essa janela aqui, você pode estar configurando aqui o raio, que é o tamanho, ó, tanto que vai desfocar essa imagem ou não. Diminuindo. No caso, vou utilizar 3, que estava padrão. Ele tem um desfoque aqui já legal para poder estar trabalhando. Ó, se observar aqui a imagem, ela está com uns bem limpa, né? Se você achar que não está bem limpo, você aponta 4, só que fica um pouco forte. Eu utilizo 3 para ser recomendado, né? Mais adequado. Para não ficar muito na cara que está utilizando o Photoshop. Então, 3 do tamanho do raio aqui. Apertei OK. E agora está aqui a nossa imagem. Professor, e agora? A gente vai aplicar uma máscara nessa imagem do desfoque para poder estar escondendo esse efeito na camada da mulher copiar. A gente vai esconder esse efeito. O professor vai fazer isso. Seleciona aqui a camada, já está selecionada aqui. Eu vou aqui abaixo no meu Photoshop, perto da hora do meu computador. E aparece aqui, ó, adicionar máscara de camada. É próximo a esse FX, tem um FX aqui ao lado. Você clica nesse aqui, ó, adicionar máscara de camada. Cliquei. Eu volto lá na minha área de camadas e apareceu esse quadro aqui em volta, que é a minha máscara, com esse link aqui. O branco, ou seja, como está aparecendo branco, essa miniatura está revelando a imagem lá. Ou seja, está revelando aqui essa imagem, que é a do desfoque que eu criei. Eu quero esconder esse efeito com a máscara. Então, eu posso estar fazendo aqui, alterando a cor. Na minha esquerda aí do Photoshop, onde tem a barra de ferramentas. Lá embaixo tem esses dois quadros aqui de cores, onde tem um preto e o branco abaixo. Para mim poder estar invertendo aqui, ó, você clica, ó, ele inverte. No caso, eu quero utilizar o preto como primeiro plano. Aqui é primeiro plano e aqui é segundo plano. Certo. A gente vai estar trabalhando com atalhos diretamente para poder estar praticando, que o atalho é muito importante para poder estar fazendo os efeitos ou os processos mais rápido no Photoshop. Então, se você tem uma dificuldade um pouco de atalho, é bom você aprender um pouco para poder estar praticando. Uma hora se faz aleatoriamente, nem percebe que foi rápido isso. Então, o atalho para poder estar preenchendo a minha máscara, lembrando que eu estou selecionando a máscara, é o Alt Delete. Não é Delete, é Alt Delete. Se você apertar o Delete, ele vai apagar a camada. Então, voltando, selecionei a cor preta lá na esquerda. Tenho que observar como é que está a minha camada aqui. A máscara está branca, está revelando a imagem. Então, como lá está preto, eu aperto Alt mais Delete, que a minha máscara aqui, na minha área de camadas, eu posso ver que agora ela está preta aqui, ó. Então, está escondendo o meu efeito que eu criei. Professor, e agora? O que é que a gente vai fazer para poder estar fazendo esse efeito de como se fosse uma pele mais limpa? A gente vai estar utilizando o brush ou pincel. Aqui, ó, ferramenta pincel. É só se apertar a tecla B, que é o atalho dele. Apertei B aqui e vai estar selecionando aí a ferramenta. Lembrando toda vez, configura a ferramenta antes de estar utilizando ela.
Então, eu vou configurar ela aqui. A dureza é 0, certo? O tamanho eu estou usando 57, mas eu vou alterando. Vou estar alterando aqui o tamanho para poder estar pegando em certos locais que são menores. Tipo aqui próximo ao olho dela, é muito pequeno, então eu vou ter que diminuir o brush para poder estar passando naquela área. Ó, se eu diminuir mais aqui para 21, eu posso passar agora aqui, ó, com o mouse. Então, a dureza é 0, a ferramenta é esse redondo aqui, um círculo, né? Existem vários tipos de pincéis. Opacidade, eu já alterei aqui. Você utiliza 40 de opacidade e 50 de fluxo. Você pode estar aumentando aqui a opacidade um pouco para poder estar vendo mais. Se você achar que não está dando resultado, você aumenta mais a opacidade. Vou utilizar 40. O fluxo 50 aqui também. Então, agora voltando para a nossa imagem, o que é que eu vou fazer agora? Eu quero revelar aquele efeito do desfoque em certas áreas dessa foto. Para poder estar mostrando na prática. Eu vou alterar aqui a cor para branco, que é o que vai revelar a área. O preto esconde, o branco revela. Então, aqui na imagem eu vou voltar. Deixa eu voltar aqui. Vou aumentar esse pincel. Ó, na hora que eu passar aqui, vai dar um efeito. Ó, na hora que eu tô passando aqui, ó, num local só. Olha que tá ficando a pele. Voltando, Ctrl Z. Ctrl Alt Z, né, que tem no Photoshop 2017. Não conseguiu ver? Aumenta aqui a opacidade. Ó, quando eu aplico aqui no nariz, como é que tá ficando, ó? Certo? Tá ficando desfocado. Então, a opacidade, a gente vai controlando aqui a quantidade que a gente quer. Vou utilizar 60. Utilizei 60, agora eu vou estar passando nessas áreas aqui do rosto dela, para poder estar limpando. Essas partes aqui que estão afetando um pouco. É como se fosse deixar a pele de criança, né? De recém-nascido. Bem limpinho, ó. Aí eu vou diminuindo o pincel para poder estar passando em alguns locais, ó. Posso estar vendo agora, ó. Como é que tá ficando, ó. Então eu vou passando. No nariz eu não vou passar agora. Deixa eu passar aqui para cima. Vou passar aqui na testa dela. A gente pode ver a diferença que estava a foto de antes e depois. Depois que a gente concluir esse processo aqui. No nariz dela eu vou diminuir aqui a opacidade. Para 30, porque eu não sei como é que vai ficar passando aqui. Porque não fica muito bem feito, porque o nariz dela tem várias cores, né? Quando eu vou visualizar aqui o antes e o depois, deixa eu dar o zoom aqui, ó. Posso estar vendo o que eu fiz na imagem, ó. Faltam locais aqui que foi próximo aos olhos dela. Próximo também ao olho, ó. Essa parte aqui. Lembra da opacidade, aumenta e diminui a opacidade para poder estar vendo o resultado, vendo se está indo ou não. Aqui, ó, a parte aqui
tá aparecendo as áreas da velhice dela. Próximo ao olho aqui, ó. Então, quando eu vou observar aqui nas minhas camadas, eu posso estar vendo aqui, ó, na miniatura, que tem uma parte branca que é como se fosse um rosto branco em volta, ó. Ó, o que está preto é o que está escondido, que está oculto, e o que está branco é a parte que está revelando, ou seja, que foi o efeito que criamos de desfoque nessa imagem. Então, quando eu vou voltar para a minha camada principal aqui, a primeira que eu coloquei a imagem, que é a original, e for desligar as outras duas aqui, eu posso estar vendo todo o processo de como estava a imagem antes. Então, ela tinha manchas, estava com sinais de velhice. Nessa primeira camada que a gente duplicou, a gente tirou as manchas, um pouco das manchas, né, que tinha muitas, ó. A gente tirou. E nessa outra aqui, a gente deu um pouco de limpeza. Tá mais limpo agora o rosto dela. Tá dando para entender, gente, qual é o meu processo de tratar as fotos? Certo. Eu não sei se está muito bem a imagem para vocês, né? Porque às vezes a gente pode estar fazendo outras coisas. Alguém tem alguma dúvida sobre como de alguma ferramenta? Ó, porque aqui no nariz é meio estranho, tá mexendo um pouco nela. Tem imagens que a gente consegue, tem imagens que a gente não consegue. A finalidade do fluxo, acho que é quem está perguntando aqui, deixa eu ver aqui. O Daniel de Souza está perguntando qual a finalidade do fluxo. É como se fosse a pressão, entendeu? A pressão da ferramenta. Se eu deixasse 100%, ele ia ia aplicar bastante. E se eu diminuir, ele como se diminuísse a pressão da utilização da ferramenta. A gente pode fazer isso aqui com a cor. Ó. Vou botar aqui ó, uma cor. Dá para ver pela cor. Então, com o fluxo 100%, espera aí que eu fiz uma coisa aqui errada. Com o fluxo 100%, ela fica assim. Com o fluxo eu estava utilizando, não estou lembrado quando é que eu estava, acho que era 50. Espera aí que a opacidade está baixa. Ó, 100% está mais branco. Estão vendo? 50% do fluxo. Ele deixa um pouco mais leve, suave. Ali já está usando o fluxo, eu posso estar utilizando. Certo, Daniel Luz. Eu vou estar repetindo o processo. Tá repetindo esse mesmo processo da máscara. Ó, porque a máscara, ela é assim. É como se fosse esconder uma certa área e revelar outra área. Deixa eu fazer aqui como se... com formas. É só um exemplo, viu, gente? Que a gente tem pessoal que tem dúvida aí da ferramenta. Então, eu criei essa forma aqui, ela é branco, retângulo. E vou colocar aqui uma máscara. Coloquei a máscara, apareceu aqui ao lado da minha camada, aqui a miniatura da minha camada, e aqui a máscara que aparece. Ela aparece branca. O branco ele está revelando essa forma que eu criei. Está revelando ela, está aparecendo. Eu quero esconder uma área. Eu posso estar utilizando aqui. Como o preto ele esconde, eu vou alterar aqui a cor, a preto, e utilizar aqui um pincel. Um pincel com alguma arte aqui, deixa eu ver aqui. Algum
Certo, a folha, vem aqui. Vou aumentar aqui o fluxo. Então, como eu botei aqui preto, agora ele vai esconder a área que eu clicar nesse quadro. Ele vai esconder uma área. É como se ele estivesse pintando, mas ele não está pintando, ele está escondendo essa área. Então, na hora que eu clicar aqui no centro, na hora que eu clicar, eu vou clicando, ó. Dá até para ver que é como se estivesse apagando com uma borracha, mas eu não estou apagando com a borracha, eu estou fazendo, escondendo essa máscara. Eu estou escondendo umas certas áreas do quadro que eu estou clicando. Eu utilizei um pincel de folha. Deixa eu voltar aqui. Vou utilizar outra ferramenta. A gente vai utilizar o círculo. Então, onde que o mouse está colocando, ó, onde eu estou colocando o mouse, está preto, tem que lembrar que está preto, que eu quero esconder uma área desse quadrado retângulo que eu criei. Quero esconder aqui esse canto. Cliquei, ele sumiu, ó, fez essa parte em volta. Ah, eu quero aqui em cima também. Cliquei, ele recortou como se fosse um recorte. Quando eu for observar nas minhas camadas, aqui, eu posso estar vendo esse processo acontecendo. Ou seja, o preto, onde eu cliquei, está escondendo, que é esses cantos aqui. Está escondendo o canto aqui que eu cliquei. E o branco, ele está revelando a área, está aparecendo desse retângulo aqui, ó. Ah, eu quero esconder o centro aqui. Uma ferramenta de pincel. Cliquei, ó. Onde eu vou clicando, ele vai escondendo. Para mim ver o processo, eu vou observar aqui nas minhas camadas, tem a miniatura aqui, e tá vendo, eu posso estar observando como é que está acontecendo. Por que a gente fez isso nessa foto da mulher? Lembrando, essa foto ela estava desfocada. Deixa eu apagar bem aqui essa máscara. Ó, nós aplicamos esse desfoque para poder estar utilizando na imagem. Utilizando como se fosse pele limpa, uma pele bem tratada dessa mulher. Ó, pelo desfoque a gente consegue perceber que está bem limpa a imagem. Então, a gente utilizou a máscara para esconder esse efeito de desfoque. E aí a gente utilizou o pincel com ele branco, né? Com ele com uma cor branca, para poder estar revelando só no rosto, na parte do rosto. Não nos olhos, nem na boca, nem no cabelo. Só na parte do rosto para deixar um desfoque de pele limpa. Como se a pele estivesse tratada, uma pele bem limpa de criança, assim do tipo. A gente pode estar vendo, ó, isso aqui, ó. Se a gente quiser ver como é que está o processo, essas áreas que está aparecendo em linhas caminhando, é onde eu passei o pincel. Então, essa parte de dentro dessas linhas que estão caminhando é a parte que está o desfoque da imagem. Para me tirar é Ctrl D. O Carlos Eduardo está perguntando, dá para desfocar o fundo? Dá para desfocar o fundo. Só que tem que recortar a pessoa, certo? Tipo, eu peguei a foto de alguém e eu quero desfocar o fundo. Você recorta a pessoa e desfoca. Dá para botar o desfoque também e fazer esse mesmo processo. Só que aí você vai ter que fazer o contorno em volta da pessoa para poder não estar ficando nela. A Bruna Carolina está perguntando, qual o valor de desfoque gaussiano que foi colocado? Eu coloquei 3. Vai depender da imagem, certo? Para poder estar utilizando. Então, se 3 ou 4, você pode estar observando aí. Ó, o início da nossa foto, como é que ela estava. Vou dar aqui um pouquinho mais do zoom no Photoshop. Certo? Ó, a foto estava assim.
Aí a primeira camada que eu dupliquei, eu tirei as manchas do rosto dela. Ó, vendo antes e depois, ó. Tinha até uma espinha aqui abaixo, ela tinha. Tirei as manchas. Eu posso estar até fazendo isso aqui, removendo aqui também essas manchas aqui de velhice dela. Tem umas manchas aqui que ela tá deixando um pouco mais velha. Tirei. Agora eu vou ligar a camada de dessoque, que é como se fosse a pele limpa, e dar esse dessoque aqui. Ah, achei que tá muito forte. Você seleciona a camada e diminui aqui, ó. A opacidade vai estar diminuindo 75, para não deixar muito na cara que tá utilizando o Photoshop. Certo? Outra coisa que a gente pode estar fazendo nessa foto, tem várias fotos que a gente não consegue corrigir usando desfoque, utilizando o ferramenta de recuperação de manchas. Outra coisa que a gente pode estar utilizando é as cores, né? As cores do rosto, as cores que tem na imagem. Então, eu vou aqui criar uma camada nova. Essa aqui da lixeira, onde tem meu horário, tem um papel aqui, onde eu crio uma nova camada. Cliquei, vai aparecer aqui essa camada 1. Está transparente. No caso aqui, a miniatura dela está transparente. Não tem nada nessa imagem, nessa camada. E aí, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou trocar minha ferramenta para o pincel, para poder estar configurando ela primeiro e depois utilizar ela. Então, eu diminuo ela o máximo que eu puder aí e deixo do tamanho adequado para utilizar. O que é que eu quero fazer? Eu vou pegar a ferramenta de conta-gotas, que é onde pode estar selecionando as cores, que é essa aqui, ó. Ferramenta conta-gotas, o atalho é I. Vai lembrando do atalho, o atalho é I. Então, apertei o I, ele alterou para a ferramenta. E aí, no caso, o que a gente vai fazer agora? Tem uma área aqui que eu quero tirar. Eu quero utilizar para poder estar fazendo o processo melhor. Então, aqui próximo à testa dela, eu vou estar fazendo esse processo. Eu cliquei nessa testa dela e eu vou estar vendo aqui no meu painel de cores que fica na esquerda, que tem a cor aqui, ó. Essa aqui é a cor da testa dela. Se eu quisesse pegar outra cor, tipo o preto aqui do fundo do Photoshop, eu clico, ele carrega aqui a cor. É como se você fosse selecionar uma cor em algum lugar para poder estar trabalhando nela. Então, selecionei aqui na testa dela, a cor da testa dela, ó, ele vai alterando. Ó. Onde eu vou clicando, ele vai aparecendo. E você vai passando aí a ferramenta, que é de contar gotas, que vai aparecendo as cores aí em volta. Ó. No caso, é a testa dela que eu quero selecionar. E agora eu vou para o pincel. Selecionei o pincel, vou configurar ele aqui. Posso estar reduzindo para 30, a opacidade, o fluxo também para 50 ou 70. Só que aqui eu tenho que configurar ela aqui também, ó. A gente tem a dureza, é 0. O tamanho eu vou fazer de acordo com a utilização aqui. Dureza 0, opacidade 30, fluxo 50. Eu vou estar desligando aqui essa opacidade para poder estar vendo o que a gente vai estar fazendo. Na hora que eu passar o pincel aqui, ó. Tá vendo, ó? Utilizando conta-gotas. E vou passando aqui, ó.
tá fazendo o mesmo processo do desfoque, que é a limpeza do rosto. No caso, eu estou pintando a imagem, não estou tratando ela, estou pintando aqui com a opacidade baixa para poder estar vendo. No caso aqui ficou meio preto, é bom utilizar. Dá pra ver que ela até ficou com a pele mais branca. Aqui próximo ao rosto dela, nas bochechas, você pode estar fazendo esse processo também, ó. Claro, é um pouco mais demorado e você vai precisar utilizar o mouse aí. Tem a prática do mouse para poder estar fazendo isso no rosto dela. Ah, professor, não estou vendo. Dá para desligar a camada? Vou pintar aqui de preto uma área. Essa parte que eu estou passando aqui, ó, tá aparecendo como borrado, é o pincel que eu estou utilizando, ó. Então, onde eu estou passando aqui é como se estivesse aplicando a maquiagem mesmo nela. Só que você tem que configurar a ferramenta para poder estar fazendo isso. Nem sempre dá certo. No caso, se eu metesse eu colocasse um amarelo aqui, não ia casar, né, com a imagem, não ia dar certo. Então, para você fazer isso, você vai utilizando conta-gotas, clica na cor do rosto aí que é, no caso, cada local tem uma cor, então você vai selecionando. A Bruna Carolina está falando, depois do desfoque oceano, o meu não deu certo. Bruno, tu tentou ver as cores, tem que ver qual é a ferramenta que está selecionada. Porque o preto ele esconde, aí o branco ele revela a área. Estou só praticando aqui para vocês poderem estar vendo, só que aí fica muito na cara também, que a gente está utilizando, ó. Tá muito limpo, né? Pode estar fazendo esse processo todo aqui, só reduzir a opacidade para não poder ficar bem limpo assim no rosto dela. Aqui, próxima testa dela, vou estar reduzindo para 20. Essa parte bem aqui é preta. É basicamente assim que o pessoal utiliza para fazer tratamento de imagem, né? Aquelas imagens de modelos ou algumas fotos que são bem tratadas, que vai utilizar com ensaio fotográfico, são utilizadas no Photoshop, onde pode estar tratando bem ela melhor possível, né? Então, desligando aqui, eu posso ver como é que tá. Ah, mas eu quero reduzir, tá muito forte. Reduz a opacidade. Não da ferramenta, da camada aqui, ó. Outro 70, outro 65. Certo? Esse é só um dos modos que a gente pode estar fazendo com o tratamento. Eu posso estar utilizando também o desfoque, utilizando as cores, que deixam a pele dela mais viva, mais clara. Ó, quando eu desligo as camadas, eu posso estar vendo aqui como é que tá o rosto dela, né? Ó. Então, a primeira foto original, a segunda que eu copiei, tirei as manchas. A terceira, que é
desfoque, como se fosse para deixar a pele limpa, né? Mais limpa, ó. E a quarta camada que eu criei nova, que é como se fosse a máscara, uma maquiagem nela. Por na Carolina falando, a parte do pincel, eu selecionei o preto. A gente tem que ver se está selecionada a máscara, Bruna. Ver se está selecionada a máscara e ver se a máscara está branca. Se tiver preta, aí tu não vai conseguir fazer. Até eu quero também fazer algo aqui legal, que é deixar um pouco mais forte esse batom aqui ou alterar a cor dele. Então aqui, onde tem essa parte aqui, que é como se fosse uma bolinha, algo do tipo, que é próxima à pasta, fica perto do horário, gente. Ó. Tem aqui, eu posso estar utilizando aqui matriz de saturação, que vai aparecer aqui como camada, ó. Certo? Apareceu como camada aqui. Só que agora eu vou selecionar aqui a parte do batom dela aqui com o laço. Onde eu passo no laço, ó. Fazendo isso com o mouse, viu, gente? É bom você pegando a prática com o mouse para poder estar utilizando esse processo também. Você está fazendo várias coisas com o Photoshop. Eu vou pegar bem próximo ao mouse não, ao batom, para não poder estar tendo dificuldade de utilizar aí. Então, fiz a seleção, coloquei a matriz de saturação. Se eu mexer aqui na matriz, eu estou fazendo na foto toda. Ó. Certo? Então, vou em aqui selecionar, que é o menu principal, tem aqui selecionar, inverter, que agora a seleção, em vez de estar selecionando o batom, está selecionando o fundo. Fundo não, em volta, né, da imagem, que é a mulher. Tudo aperto aqui delete. Aqui ver qual a ferramenta que eu tô. Aí vou estar vendo aqui, ó. Colorir. Colorir. Volta aqui para a máscara da matriz. Quando eu aperto o delete, ele alterou aqui um pouco da cor. Eu posso estar vendo aqui. No caso, estou fazendo meio grosso para poder estar vendo que a gente pode alterar também o batom. Deixar um vermelho aqui mais escuro. Coloquei o vermelho. Vou selecionar aqui a máscara dessa matriz de saturação. Vou utilizar um pouco aqui do desfoque para poder não deixar muito nítido ali. Ó. Deixar esse desfoque 0 ou 1, tá bem grosso aqui em volta do batom dela. Se aumentar para 3, ele deu um desfoque aqui, como se fosse batom mesmo do rosto dela. Não posso colocar
2 ou 3, porque se eu deixasse no 1, dá para ver nitidamente que foi aplicado algo. Então, 3, apliquei o 3, apertei OK aqui, nem parece que eu utilizei aqui, ó, desligando a camada e desligando, dá para ver direito que eu utilizei algum pincel para poder estar reforçando esse batom aqui dela. Ah, eu quero os olhos agora. Os olhos podem estar fazendo a mesma coisa. Vou selecionar aqui os olhos. A ferramenta de seleção, ó. Essa é a segunda ferramenta. Clica com o botão direito, aparece aqui, ó, letreiro elíptico. Você pode utilizar outras ferramentas de seleção também. No caso, com o letreiro elíptico, eu faço 2 vezes. Consigo fazer 2 seleções de duas vezes só. Então, fiz no olho, aqui na esquerda, nesse primeiro olho. Vou utilizar o laço para poder estar removendo essa parte aqui de cima, porque eu não quero alterar a cor. Então, apertando o Alt do meu teclado, selecionei e fiz o recorte em volta, ó. Fiz a parte agora do olho aqui. Então, a outra parte agora, o outro olho, né? Vou fazer aqui, segurando o Shift para poder fazer a seleção. De novo, vou com o laço, que é a terceira ferramenta aí do Photoshop. Laço. Clica com Alt, segura, né? E com o mouse você faz a volta aqui, ó. E agora tem uma seleção só nos olhos dela. Então, eu quero alterar a cor, quero reforçar a cor. Eu posso apertar o Ctrl U. Vai aparecer aqui a matriz de saturação, que alguns já devem conhecer, que é de alteração de cor, reforçar a cor, a luminosidade. Então, na hora que eu mexer aqui na matriz, ele vai alterando lá, ó, dá para ver. Ah, mas eu quero colorir. Certo, posso colorir aqui, buscar uma cor aqui pro olho dela. Ah, mas não quero colorir. Voltou, quero reforçar a cor original dela, do olho dela. Posso estar reforçando na luminosidade. Vou deixar 0. Mas reforçando eu posso estar fazendo isso, ó. Tirando a cor e reforçando aqui com a saturação. Certo. Então, gente, nós temos 2 minutos para encerrar nossa aula. Vocês podem ver nosso processo que nós criamos de tratar imagens, onde nós fizemos essa imagem que ela estava assim, a original, e aí nós limpamos as manchas, temos um desfoque para poder estar limpando o rosto, a gente aplicou como se fosse uma maquiagem também, mas nem sempre é utilizada essa maquiagem que eu criei. E reforçamos aqui algumas coisas, as cores, botei um batom mais forte, tá meio estranho o batom, mas a gente pode estar melhorando isso. Certo, gente? Para atividade, o pessoal que está acompanhando pelo Zoom, que vai praticar, vocês podem estar refazendo essa foto da mulher, tratando, né, a imagem, que na nossa próxima aula a gente vai poder estar fazendo recorte e utilizando também tratamentos de imagens. Certo? Então, para você que está acompanhando a gente pela fanpage do portal 180 Graus, se você quer participar da aula, é só entrar em contato com o pessoal da ABEP ou do Galaxy. Eles vão poder estar mostrando para vocês como poder participar da aula e estar praticando, certo? Quero desejar boa noite a todos e até a próxima quinta-feira, gente.